aí, terceira série, tudo bem? O conteúdo de hoje, gente, vocês vão ver que apesar de a gente ainda estar falando de genética, ele é um pouco diferente do que a gente já estava falando até agora, tá? Então, prestem atenção nesse início, nessa introdução aqui. Então, primeiro, quais são os objetivos da aula de hoje? A gente vai estudar genes que estão em um mesmo cromossomo. Até agora, a gente estava estudando genes que estavam em cromossomos diferentes. Tava o gene lá do albinismo, o gene da acondroplasia, eram genes que estavam em cromossomos diferentes. Agora, a gente vai estudar os casos em que esses genes estão no mesmo cromossomo, tá? Que implica em várias outras coisas também. E a gente vai entender o processo de crossing over, que é um dos processos mais importantes para a biologia. Tá? Estudos já mostraram que ele fica em segundo lugar, só pede para fotossíntese. Opa, falando errado aqui. Ó. Então, crossing over é o segundo processo mais importante para a biologia, né? Considerado aí. O nome da aula de hoje, gente, a gente pode chamar de ligação gênica ou pode chamar de linkage. Olha que bonito essa figura aqui. Né? A gente está com dois genes destacados. Então, os dois genes estão em um mesmo cromossomo. Isso é linkage, isso é ligação gênica. Mas também pode receber outros nomes, tá? Linkage e ligação gênica são os principais, são os que são cobrados de vocês. Ó. Mas também pode ser chamado aqui ó, de ligação fatorial, sintenia, vinculação gênica. Todos esses nomes são a mesma coisa, são sinônimos, tá? Então, olhem aqui, gente. No nosso caso dos seres humanos, a gente tem 46 cromossomos, mas a gente tem mais ou menos 30 mil genes. Então, a gente não tem um gene para cada cromossomo. Um único cromossomo tem que ter mais genes, certo? Senão não caberiam tantos, a gente teria que ter aproximadamente 30 mil cromossomos também, e não é isso que acontece. Então vejam, até agora a gente estava estudando a segregação independente, segundo a lei de Mendel. Então, dois genes, ó, o gene 1 e o gene 2, em cromossomos diferentes, o cromossomo 1 e o cromossomo 2. Agora a gente vai estudar o outro caso ali, ó. Vocês estão vendo que tem um único cromossomo com dois genes, o gene 1 e o gene 2? Então, esses genes, a gente diz que eles estão ligados. Esses dois genes estão em linkage, tá? Então, eles estão unidos, estão no mesmo cromossomo. Quando a gente vai estudar isso, gente, tem alguns conceitos que são importantes aqui. Então, vejam, a gente pode ter, no caso dos heterozigotos, dois tipos. O heterozigoto cis e o heterozigoto trans. Qual que é a diferença disso? O cis, eu tenho aqui, ó, os dois genes dominantes no mesmo cromossomo, o Azão e o Bzão. E os dois recessivos no outro alelo, o Azinho e o Bzinho. Isso é configuração cis, dominante com dominante, recessivo com recessivo. Quando eu vou para a configuração trans, é ao contrário, ó, eu tenho um dominante e um recessivo, um dominante e um recessivo. Então lá, Azão com Bzinho, Azinho com Bzão. É só essa a diferença. É importante saber? Alguns exercícios cobram esse conceito do cis e do trans, tá? Então, lembrem, cis, dominante com dominante. O trans, um dominante e um recessivo, ok? E a gente pode representar os genes que estão em linkage, que estão ligados, dessas formas que estão aqui, ó, tá? Então, essas três formas que estão aparecendo aí para vocês são formas de representar que os genes estão no mesmo cromossomo, tá? Então aqui, ó, por exemplo, Azão, Bzão, barra, Azinho, Bzinho, ou pode estar ali, ó, entre parênteses, Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, ou ainda Azão, Bzão em cima, barra, Azinho, Bzinho. São formas de representar. Mas não fiquem se preocupando muito com isso, porque o exercício vai dizer para você que eles estão ligados, que eles estão em linkage, então você já vai lembrar desse detalhe, ok? Olha aqui. Lei de Morgan. Vamos dizer o que essa lei está dizendo para a gente. Genes situados no mesmo cromossomo tendem a se manter unidos de uma geração para a seguinte, apenas se separando pelo processo de permuta, cuja frequência reflete a distância relativa entre os referidos genes. Então, o que ele está dizendo? Uma coisa óbvia, gente. Se os genes eles estão ligados, eles tendem a permanecer ligados de uma geração para outra. Então, vejam aqui. Ó. Eu tenho uma célula, Azão, Bzão, Azinho, Bzinho. Quando vai formar os gametas? Teoricamente, eu tenho duas alternativas. Vai formar gameta Azão, Bzão ou vai formar a gameta Azinho, Bzinho. 50% de chance de cada uma desses eventos acontecerem, ok? Isso acontece quando a gente tem uma ligação completa dos genes. Então, eles sempre vão ser assim, 50% de cada gameta nesse caso. Só que nem sempre isso acontece.
que a gente já vai explicar, tá? Mas vejam aqui, só para a gente comparar agora a ligação gênica com a segunda lei de Mendel, tá? Na ligação gênica, vejam aqui, ó. Então, eu tenho uma célula, azão, bezão, no mesmo cromossomo, azinho e bezinho no outro alelo ali no mesmo cromossomo. Quando eu vou formar os gametas? Separou 50% de azão, bezão, 50% de azinho e bezinho. Na segunda lei de Mendel, não estava no mesmo cromossomo. Vejam o desenho ali, ó. Então, eu tinha 2 pares de cromossomos. Um cromossomo só com azão, outro cromossomo só com bezão. Então, na hora de separar para formar os gametas, eu tinha 4 possibilidades diferentes. Eu podia juntar o azão com o bezão, eu podia juntar o azão com o bezinho e assim por diante, igual está aqui, ó. Então, eu tinha 25% de chance de ocorrer cada um desses eventos. Tá? Então, aqui está a diferença na formação dos gametas. Deu para, né? Olhem direito a figura aqui para entender direitinho. Só que nem sempre isso acontece, tá? Quando acontece, como eu já falei para vocês, a gente diz que está tendo uma ligação completa. Então, os genes ali, o azão e o bezão, sempre vão se separar, sempre vão segregar juntos. Mas, às vezes, acontece um outro processo, que é bem importante, que é o crossing over. O que acontece no crossing over? Vejam aqui, gente. Eu tenho aqui os cromossomos homólogos, né? O parzinho deles lá. Um ali com o azão, bezão, o outro com o azinho, bezinho. Na hora de formar os gametas, a gente vai passar lá pela meiose 1, meiose 2, que a gente já explicou lá no início das aulas, lembra? Esses cromossomos, eles ficam tão perto um do outro que algumas vezes eles acabam trocando um pedaço deles. Então vejam aqui, ó, troquei. Esse processo da troca a gente chama de crossing over ou permutação, permuta, tá? E em vez de formar só 2 gametas diferentes, eu vou formar 4 gametas diferentes, igual vocês estão vendo ali, ó. 2 gametas que são os parentais, ou seja, igual a célula que originou, né? Ali o azão com o bezão, o azinho com o bezinho. E 2 gametas que são recombinantes. Então vejam ali, ó, eu tenho o azão com um pedaço ali que virou o bezinho e o outro azinho com o bezão. Tá? Então, esses que trocaram uma parte entre eles, a gente chama de recombinantes. Isso ocorre quando a gente não tem uma ligação completa. A ligação é dita incompleta. Agora, ao invés de ter 50% de chance de formar cada gameta, essa proporção vai ser diferente. E essa proporção vai depender da distância dos genes, que a gente vai falar um pouco melhor na próxima aula, ok? Hoje, só para vocês entenderem o básico aqui. Então, aqui está uma animação mostrando os cromossomos se aproximando e trocando um pedacinho entre eles, e está dizendo que esse processo ocorre lá na meiose 1, especificamente na prófase 1, tá? Então, ocorre nessa fase aqui. De volta aqui o mesmo desenho, só com mais uma informação. Então, quando a ligação é completa, eu posso afirmar para você que eu vou formar 50% de cada gameta, quando tem ligação gênica. Quando a ligação é incompleta, ou seja, quando ocorreu o crossing over, quando ocorreu a permutação, eu não tenho como afirmar para você qual vai ser a proporção de cada um dos gametas. O exercício tem que dar essa informação. Então vejam aqui, ele deu um exemplo. Ele deu um exemplo de taxa de recombinação de 20%. Ou seja, 20% dos meus gametas vão ser recombinantes, vão ter passado por esse processo do crossing over, da troca ali, ok? Nesse caso, como é que eu sei qual a porcentagem de cada um? Se eu tenho 20% de crossing over, eu tenho que lembrar que eu tenho 2 tipos de recombinantes diferentes. Então, olhem o desenho ali de volta. Nesse caso do exemplo, eu tenho o recombinante azão, bezinho, e eu tenho o recombinante azinho, bezão. Então, eu tenho que dividir esses 20% pelos 2. Então, eu vou ter 10% de cada um. 10% do azão, azinho, bezão, 10% do azão, bezinho. E o resto? Qual que é a porcentagem dos demais? Então, eu tenho que lembrar, já gastei meus 20% aqui. Eu tenho que tirar isso dos 100%, então me sobrou 80%. Esse 80% vai ser dividido entre os 2 parentais. Entre o parental que está todo em azul e entre o parental que está todo em cor-de-rosa ali. Então, eu vou ter 40% de cada um. Então, veja, o exercício ele vai te dar a taxa de recombinação e você tem que lembrar de que essa taxa você tem que dividir pelos 2 recombinantes. E o que sobrou, você tem que dividir pelos 2 parentais. Tá? Então, essa taxa ela muda de acordo com a distância que estão esses genes, que a gente vai explicar melhor na próxima aula. Mais um exemplo aqui, ó, mostrando de volta, na verdade, o mesmo exemplo de uma outra forma para vocês.
Então aqui, ó, eu vou ter 40% de cada parental, que no nosso exemplo era o azão, bezão, azinho, bezinho, e 20% que foi dividido em 2, então 10% de cada recombinante. Azão, bezinho, azinho, bezão. Juntando tudo isso, eu tenho meus 100%, tá? Isso é importante saber. Então, olhem, por esse exemplo, o meu quadrinho aqui mudou. Eu tenho, então, 40% de um parental azão, bezão, 40% do parental azinho, bezinho. E tenho 10% do recombinante azão, bezinho e 10% do recombinante azinho, bezão. Então, essa ligação é incompleta. Então, ocorreu crossing over, tá? Se ocorrer crossing over, então eu tenho uma ligação incompleta. Um quiz, para ver se vocês conseguiram compreender o conceito. Com relação ao processo conhecido como crossing over, podemos afirmar que o mesmo. Letra A, diminui a variabilidade genética. Letra B, separa cromátides homólogas. Letra C, corrige a recombinação gênica. Ou letra D, aumenta a variabilidade genética. E aí, gente? Vamos pensar junto, então. Crossing over, então, está ocorrendo uma mistura ali, os cromossomos trocaram uma parte entre eles. Então, vocês concordam comigo que quando isso acontece, eu estou aumentando a variabilidade genética? Porque eu posso ter diferentes combinações, dependendo da parte do cromossomo que foi trocado um com o outro? Então, tá aqui, ó, aumenta a variabilidade genética. Por isso que o crossing over é tão importante. Porque durante a reprodução, a variabilidade genética é algo que a maioria dos indivíduos quer. É uma coisa importante para manter a espécie. Então, aumenta a variabilidade genética, ok? Mais um quiz. A frequência de recombinação entre os locos A e B é de 10%. Em que percentual serão esperados descendentes de genótipo azão, bezão, azinho, bezinho, a partir de progenitores com os genótipos mostrados na figura? Esse deu um pouquinho mais de trabalho, né, gente? Mas vamos pensar junto aqui, ó. Primeiro, vocês concordam que no caso do macho aqui, ó, que é azinho, bezinho, mesmo que ocorra uma troca, vai continuar tudo igual? Então, esse não é importante pra gente. A gente só vai falar de crossing over quando for heterozigoto, que é o caso da fêmea ali, ó. Azão, bezão, azinho, bezinho. Porque essa sim, se ocorrer a troca, vai formar gametas diferentes, tá? Então, ai, coloquei a resposta aqui já, mas vamos lá, gente. Se está dizendo ali para você, ó, que 10% teve o crossing over, que teve essa troca, eu tenho que lembrar que é 5% para um tipo e 5% para outro. Mas nem é isso que ele está perguntando. Ó. Ele quer saber quanto é esperado de azão, bezão, azinho, bezinho. Azão, bezão é o parental, certo?
Se é o parental, então a gente tem que lembrar que do parental a gente vai ter que tirar esses 10%, então 100% menos 10, 90. 90 dividido por 2, 45. Então eu vou ter 45% azão, bezão, azinho, bezinho, junto com o macho ali, 45% azinho, bezinho, azinho, bezinho. Então achei minha resposta, tá? Então essa era mais interpretação. Vamos para mais um aqui, gente. Considerando que em 2 pares de genes, azão, bezão e azinho, bezinho, em arranjo cis, durante a gametogênese, meiose das células reprodutoras de um indivíduo, ocorre uma taxa de permutação de 24%. Os gametas formados serão. Então ele te deu ali os gametas e ele quer saber a porcentagem então de cada um. E aí, gente? Então vamos lá. Ele deu essa informação pra gente, que teve 24% de permuta, certo? Se teve 24% de permuta, tem que lembrar que 12% vai ser o azinho, bezinho, nesse caso aqui, 12% azinho, bezão. Como é que eu sei isso? Ó, ele está dizendo para você que está no arranjo cis. Lembra que o arranjo cis era o dominante com dominante, recessivo com recessivo? Então eu sei que quem sofreu permuta tem um de cada, certo? Que sofreu a troca ali. Então esses são os recombinantes, certo? E os parentais, como é que são? Então eu tenho que diminuir 100%, tirar esses 24% que a gente já usou aqui, ó. Então sobrou 76%. 76% dividido por 2, eu vou ter 38% de cada parental. Então já achei minha resposta aqui, ó. Olhando aqui, qual que deu então? Letra D. 38%, 12, 12 e 38%. Tá? Então deu para completar ali. Gente, mais uma partezinha do conteúdo aqui para a gente ir direto para os exercícios, tá? Olha essa pergunta que está fazendo para vocês. Quanto mais perto dois genes estão em um cromossomo, maior é a chance desses genes serem separados por crossing over? Então, olhem o slide e pensem. Então, quanto mais próximo, maior é a chance de ocorrer o crossing over? Não, né, gente? Olha aqui. Vocês concordam comigo? Ó? Vamos pensar nesses dois genes aqui, ó, o E e o I lá do final. Eu tenho qualquer parte do meu cromossomo que fizer a troca ali, vai ocorrer crossing over com os dois. Agora, se eu pego, por exemplo, o F e o G, que estão mais próximos um do outro, o espaço entre eles é menor. Então, a chance de ocorrer o crossing over entre eles é menor também, porque o pedacinho que separa eles é menorzinho também. Então, quanto maior a distância, maior é a chance de ocorrer o crossing over. Quanto menor a distância, menor é a chance. Ó. Então, está mostrando isso aqui. Ó. Eu tenho mais chance de ocorrer o crossing over entre o E e o I que estão longe. Então, qualquer pedacinho que trocar aqui, eles vão ser trocados também, do que aqui entre o E e o F que estão mais próximos um do outro. Ok? Então, deu para entender? Então, só olhar a figura e pensar. Quanto maior a distância, mais fácil de ocorrer a permuta, mais fácil de ocorrer o crossing over, ok? Então, é mentira. A gente acabou de descobrir isso. Então, vamos para o exercício. Vamos ver se vocês conseguem fazer. Um indivíduo de genótipo desconhecido produziu os seguintes gametas. 4% Mzão, Nzão, 46% Mzão, Nzinho, 46% Mzinho, Nzão, e 4% Mzinho, Nzinho. Letra A. Quais desses gametas são parentais e quais são recombinantes? Letra B. Qual é o genótipo do indivíduo? E ele é cis ou ele é trans? E letra C. Qual é a taxa de recombinação entre o M e o N?
Gente, isso aqui é importante e é super fácil. Então, gente, os parentais, eles sempre vão estar numa porcentagem maior. Pensando nisso, então eu já sei que os meus parentais, ó, é o 46% ali, que é o Mzão, Nzinho e o Mzinho, Nzão. Então, eu descobri quem são os parentais. Se eu descobrir quem são os parentais, eu também descobri quem são os recombinantes, né? Então, os recombinantes, eles sempre aparecem numa probabilidade menor, tá? Numa porcentagem menor. Então, ali o 4%, o Mzão, Nzão e o Mzinho, Nzinho. Então, nesse caso, qual é o genótipo do indivíduo? O genótipo do indivíduo é o parental, gente. Então, Mzão, Nzinho, Mzinho, Nzão. E ele está em formato trans, porque o trans era um dominante e um recessivo, que é o que a gente tem aqui, tá? Então a gente descobriu. E o último aqui, qual a taxa de recombinação entre o M e o N? Gente, a taxa de recombinação sempre vai ser a soma dos recombinantes. Então, se eu tenho 4% de cada um, então eu tenho uma taxa de recombinação de 8%. Por isso que quando ele dá a taxa, a gente tem que dividir por 2, porque aqui ele deu o inverso, ó. Ele deu os recombinantes para a gente descobrir a taxa. O exercício que a gente estava fazendo até agora, ele dava a taxa para a gente descobrir a porcentagem, ok?